Lição 22. Na parte 22 você verá que os pensamentos são as sementes espirituais, que, quando se semeiam na mente subconsciente, têm a tendência de brotar e crescer, porém, infelizmente o fruto com frequência não é de nosso agrado. Várias formas de inflamação, paralisia, nervosismo e condições indesejáveis são geralmente a manifestação do medo, preocupação, ansiedade, ciúmes, ódio e pensamentos semelhantes. Os processos da vida são realizados por dois sistemas distintos. Primeiro, tomando e fazendo uso do material nutritivo necessário para construir as células. Segundo, decompondo e excretando o material de dejeto. Toda a vida está baseada nestas atividades construtivas e destrutivas, e como o alimento, a água e o ar são os únicos requisitos necessários para a construção de células, pareceria que o problema de prolongar a vida indefinidamente não seria muito difícil. Não obstante, por estranho que pareça, é a segunda ou a atividade destrutiva, com alguma rara exceção, a causa de toda doença. O material de dejeto se acumula e satura os tecidos, causando autointoxicação. Isso pode ser parcial ou geral. No primeiro caso o distúrbio será o local, no segundo caso afetará todo o sistema. O problema, então, é que antes de procurar curar a doença precisamos aumentar o fluxo e distribuição da energia vital através do sistema, e isso somente pode ser feito eliminando os pensamentos de medo, preocupação, ansiedade, ciúmes, ódio e qualquer outro pensamento destrutivo, que tende a derrubar e destruir os nervos e as glândulas que controlam a excreção e eliminação da matéria venenosa e inservível. Alimentos nutritivos e tônicos fortificantes não podem conceder vida, porque estes são somente manifestações secundárias à vida. A manifestação primária da vida e como você pode entrar em contato com ela se explica nesta parte que tenho o privilégio de apresentar. 1. O conhecimento é de valor incalculável, porque aplicando o conhecimento podemos fazer de nosso futuro o que desejamos que seja. Quando nos dermos conta que nosso caráter atual, nosso ambiente atual, nossa capacidade atual, nossa condição física atual são o resultado de antigos padrões de pensamento, começaremos a ter alguma ideia do valor do conhecimento. 2. Se o estado de nossa saúde não é tudo o que desejaríamos, examinemos nosso padrão de pensamento, recordemos que todo pensamento produz uma impressão na mente, cada impressão é uma semente que se fundirá no subconsciente e formará uma tendência. A tendência será atrair outros pensamentos semelhantes e antes que o saibamos colheremos o que semeamos. 3. Se esses pensamentos contêm os germes da doença, a colheita será doença, desânimo, fraqueza e falha. A pergunta é: que estamos pensando? Que estamos criando? Qual vai ser a colheita? 4. Se há alguma condição física que necessite mudar, o método da visualização será eficaz. Faça uma imagem mental da perfeição física, mantenha-a na mente até que seja absorvida pela consciência. Muitos eliminaram dores crônicas em algumas semanas com este método, e outros milhares superaram e destruíram todo tipo de distúrbios físicos comuns com este método em somente alguns dias, às vezes em poucos minutos. 5. É por meio da lei da vibração que a mente exerce este controle sobre o corpo. Sabemos que cada ação mental é uma vibração, e sabemos que toda forma é simplesmente uma forma de movimento, uma frequência de vibração. Portanto, qualquer vibração modifica imediatamente cada átomo do corpo, cada célula viva é afetada e uma mudança química completa se realiza em cada grupo de células vivas. 6. Tudo no universo é o que é em virtude de usa frequência de vibração. Mude a frequência da vibração e você muda a natureza, a qualidade e a forma. O panorama extenso da natureza, o visível e o invisível, está mudando a frequência de vibração, e como o pensamento é uma vibração podemos exercer este poder. Podemos mudar a vibração e produzir assim qualquer condição que desejamos manifestar em nossos corpos. 7. Todos usamos este poder todo momento. O problema é que a maioria de nós utiliza inconscientemente, portanto, estamos produzindo resultados indesejáveis. O apropriado seria utilizá-lo inteligentemente e produzir somente resultados desejáveis. Isso não deve ser difícil, porque todos temos suficiente experiência para saber o que produz uma vibração agradável no corpo, e também sabemos o que produz sensações desagradáveis e não desejáveis.
8. Tudo o que é necessário é consultar nossa própria experiência. Quando nosso pensamento foi alegre, progressivo, construtivo, corajoso, nobre, amável ou de qualquer outro modo desejável, pusemos em movimento vibrações que trarão certos resultados. Quando nosso pensamento está cheio de inveja, de ódio, de ciúmes, de crítica ou quaisquer mil e uma formas de discórdia, certas vibrações foram postas em movimento e nos deram outros resultados de diversas naturezas, e cada uma destas frequências de vibração, se foram mantidas, se cristalizam em forma. No primeiro caso o resultado é saúde mental, moral e física, e no segundo caso discórdia, desarmonia e doença. 9. Então podemos entender algo do poder que a mente possui sobre o corpo. 10. A mente objetiva tem certos efeitos no corpo que se reconhecem facilmente. Alguém lhe diz algo que lhe parece absurdo e você ri, possivelmente até que seu corpo inteiro se sacuda, o que demonstra que o pensamento tem controle sobre os músculos de seu corpo, ou alguém diz algo que provoca condolência e seus olhos se preenchem de lágrimas. Isso demonstra que o pensamento controla as glândulas de seu corpo, ou alguém diz algo que lhe constrange o sangue vem às suas bochechas, o que demonstra que o pensamento controla a circulação de seu sangue. Porém, como estas experiências são o resultado da ação de sua mente objetiva sobre o corpo, os resultados são de natureza temporal, logo passam e deixam a situação como estava antes. 11. Vejamos como se diferencia a ação da mente subconsciente sobre o corpo. Você adquire uma ferida, milhares de células fazem seu trabalho curativo imediatamente, em alguns dias ou algumas semanas o trabalho está terminado. Pode até mesmo quebrar um osso. Nenhum cirurgião na Terra pode soldar as partes, não me estou referindo à inserção de barras ou de outros dispositivos para consolidar ou para substituir os ossos. Ele pode ficar o osso para você, e a mente subjetiva começará imediatamente o processo de soldar as partes, e em pouco tempo o osso estará tão sólido como estava sempre. Você pode tragar veneno, a mente subjetiva descobrirá imediatamente o perigo e fará esforços violentos para eliminá-lo. Você pode se infectar com um germe perigoso, a vontade subjetiva imediatamente começa a construir uma parede em torno da área infectada e destrói a infecção, absorvendo-a com os glóbulos brancos que o sangue ministra para este propósito. 12. Esses processos da mente subconsciente se produzem geralmente em nosso conhecimento ou direção pessoal, e sempre e quando não interferimos o resultado é perfeito. Porém, como todos esses milhões de células que reparam são inteligentes e respondem ao nosso pensamento, geralmente se paralisam e se entregam impotentes por causa de nossos pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. As células são como um exercício de trabalhadores, pronto para começar uma parte importante do trabalho, porém, se cada vez que começam se convoca uma folga, ou se mudam os planos, finalmente se desalentam e se dão por vencidos. 13. O caminho até a saúde se fundamenta na lei da vibração, a qual é a base de toda a ciência, e esta lei é posta em operação pela mente, o mundo interior. É uma questão de esforço e prática individual. Nosso mundo de poder está em nosso interior. Se somos sábios não perderemos tempo e esforço lidando muito com os efeitos que encontramos no mundo exterior que é somente um reflexo externo. 14. Sempre encontraremos a causa no mundo interior, mudando a causa, mudaremos o efeito. 15. Cada célula de seu corpo é inteligente e responderá à sua direção. As células são todas criadoras e criarão o padrão exato que você lhes der. 16. Portanto, quando as imagens perfeitas se transmitem primeiro à parte subjetiva, as energias criativas construirão um corpo perfeito. 17. As células do cérebro são construídas do mesmo modo. A qualidade do cérebro está governada pelo estado mental, ou a atividade mental, do modo que se as atitudes mentais indesejáveis são transmitidas à parte subjetiva, elas serão devolvidas ao corpo. Podemos, portanto, ver facilmente o que desejamos que o corpo manifeste: saúde, força e vitalidade. Este deve ser o pensamento predominante. 18. Sabemos então que cada elemento do corpo humano é o resultado de uma frequência de vibração. 19. Sabemos que a ação mental é uma frequência de vibração. 20. Sabemos que uma frequência mais alta de vibração governa, modifica, controla, muda,
ou destrói uma frequência de vibração mais baixa. 21. Sabemos que a frequência de vibração está governada pelo caráter das células do cérebro e, finalmente, 22. Sabemos como criar estas células do cérebro, portanto. 23. Sabemos como realizar qualquer mudança física que desejamos no corpo, e tendo assimilado o funcionamento básico do poder da mente até este ponto, sabemos que praticamente não há limitação que se possa pôr sobre nossa capacidade de nos colocar em harmonia com a lei natural, que é onipotente. 24. Esta influência ou controle da mente sobre o corpo, no geral, está chegando a ser mais e mais compreendido, e muitos médicos agora estão dando seria atenção a este tema. O Dr. Albert T. Schofield, que escreveu vários livros importantes sobre o tema, disse: o tema da terapêutica mental em trabalhos médicos é ainda geralmente ignorado. Em nossas fisiologias não se faz nenhuma referência ao poder central que governa e controla o corpo para seu bem-estar, e raramente se fala do poder da mente sobre o corpo. 25. Sem dúvida muitos médicos tratam as doenças nervosas de origem funcional bem e sabiamente, porém, estamos seguros de que o conhecimento que exibem não foi ensinado em nenhuma escola, não foi aprendido em nenhum livro, senão que é intuitivo e empírico. 26. Isso não é o que deveria ser. O poder da terapia mental deve ser tema de ensino cuidadoso, especial e científico em toda escola de medicina. Poderíamos discutir o tema do tratamento inadequado, ou o desejo de tratamento, mais detalhadamente e descrever os desastrosos resultados de casos que foram descuidados, porém, é uma tarefa desagradável. 27. Sem dúvida poucos pacientes estão inteirados de quanto podem fazer. O que o paciente pode fazer por si mesmo, as forças que ele pode pôr em movimento são até agora desconhecidas. Inclinamo-nos a crer que são muito maiores do que a maioria imagina, e indubitavelmente serão utilizadas cada vez mais e mais. A terapêutica mental pode ser dirigida pelo mesmo paciente para acalmar a mente e despertar os sentimentos de alegria, esperança, fé e amor, sugerindo motivos para se esforçar, por meio de um trabalho mental regular, desviando os pensamentos da doença. 28. Para seu exercício desta semana, concentre-se nas formosas linhas de Tennyson, fala com ele porque ele escuta, e o espírito com o espírito pode se encontrar, ele está mais perto que tua respiração, e mais perto que tuas mãos e teus pés. Então tente perceber que quando você lhe fala, você está em contato com a onipotência. 29. Este entendimento e reconhecimento do poder onipresente destruirão rapidamente qualquer forma de doença ou sofrimento e serão substituídas por harmonia e perfeição. Lembre-se que aos que pensam que a doença e o sofrimento são enviados por Deus, se fosse assim todo médico, todo cirurgião e toda enfermeira da Cruz Vermelha está desafiando a vontade do Deus e os hospitais e os sanatórios são lugares de rebelião em vez de casas de misericórdia. Claro, este raciocínio é absurdo, porém, ainda há muitos que mantêm esta ideia. 30. Pense no fato de que até pouco tempo atrás a teologia esteve tentando nos mostrar um Criador impossível, um que criou seres pecadores e os condena eternamente por seus pecados. Claro, o resultado lógico de tão extrema ignorância foi criar medo em vez de amor, e por isso, depois de 2000 anos deste tipo de propaganda, agora a teologia trata afanosamente de se desculpas diante da cristandade. 31. Então você apreciará mais facilmente o homem ideal, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, e apreciará mais facilmente a mente que origina a forma, mantém, sustenta, e cria tudo o que há. Todos somos partes de um todo estupendo, cujo corpo é a natureza, e cuja alma é Deus. A oportunidade segue-se à percepção, a ação segue-se à inspiração, o crescimento segue-se ao conhecimento, da grandeza flui o progresso. Sempre o espiritual primeiro, depois a transformação em possibilidades infinitas e ilimitadas conquistas. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.